Sou Carla Cristiane Tom Oliveira, professora do SERES e juíza federal na 4ª Região. É uma satisfação tê-los aqui, sejam muito bem-vindos à plataforma SERES. É uma satisfação poder também auxiliá-los nessa caminhada, né, rumo à magistratura federal. Estejam muito à vontade conosco para interagir, encaminhar perguntas, algum comentário. Então, nós vamos tratar aqui hoje justamente da segunda fase do concurso da magistratura federal. Nós sabemos que o concurso comporta 5 etapas. A primeira delas é a prova objetiva, né, com 100 questões. A segunda etapa, para quem então logra êxito, né, no ponto de corte, que varia normalmente a partir de 60 pontos, que é o mínimo. Ultimamente, aí varia entre 65 a 70 questões para se lograr êxito para a segunda etapa, que é composta, então, por 4 questões discursivas, né, são 3 dias de sequência, né, de prova. Então, na sexta-feira, normalmente, é agendada a prova discursiva, formada por 4 questões discursivas. No sábado, normalmente, se marca a agenda sentença civil, e no domingo, então, a prova de sentença criminal. O que é muito importante para essa segunda fase, que nós queríamos, então, trazer e orientar um pouco vocês acerca disso? As provas discursivas, elas dependem muito dessa preparação prévia. E a elaboração das questões discursivas requer também uma agilidade muito grande. Muitas vezes vêm questões já bastante densas, complexas, que demandam do candidato um conhecimento um pouco mais aprofundado, não só da lei seca, mas como se tem consulta, né, a lei seca. Então, normalmente o examinador vai abordar nessa fase do concurso questões extraídas da jurisprudência e questões doutrinárias, para conseguir também ter uma noção melhor de como é a posição, né, do conhecimento do candidato acerca das posições em repetitivo, repercussão geral, entendimentos dos tribunais superiores, como também algumas questões pontuais. E aí reside uma primeira questão, o estudo focado na banca. Uma primeira dica seria isso, né? Justamente o estudo da banca examinadora. Desde a primeira fase, a gente tem notado agora uma predileção, porque não há hoje fechado o número de questões por disciplina. E a depender da eleição dos membros da banca, pode inclusive variar o número de questões na prova objetiva já, para enfatizar eventualmente algum conhecimento mais alargado de algum dos examinadores. Isso não é raro, né? A gente percebeu nas últimas provas esse encaminhamento, inclusive o TRF da 5ª Região, embora o edital fale normalmente em 35 questões para a primeira fase do bloco 1, ele exigiu 40 questões, percebe? Então, há essa autonomia dos tribunais na realização da prova. E com mais razão ainda na segunda fase, que aborda, então, questões justamente que vem a essa conotação relativa à segunda fase do certame, e, portanto, vai normalmente ser distribuído essas 4 questões e a sentença civil e criminal dentre os examinadores. Tá? Os membros da banca, então, é paritário, né? Nós sabemos, então, que a banca examinadora é composta por 2 desembargadores, por um juiz federal e também um membro da advocacia e um membro da academia, né, indicado por alguma universidade, né, algum professor de renome nacional. E nós sabemos, então, que esse estudo para saber quais são as áreas de vocação, quais são, por exemplo, em relação aos desembargadores, a gente estudar pelo menos os últimos 2 anos, os votos, né, a área de preocupação, os estudos acadêmicos, né, livros, eventuais publicações que eles já fizeram, é de suma importância para que o candidato foque e se dirija em relação ao que tem uma predileção a vir a ser cobrado. Normalmente, os examinadores vão cobrar algo que eles conhecem com profundidade. E não raras vezes, eles têm diversas publicações, né, comportando, então, temas jurídicos propícios a que sejam cobrados na segunda fase.
E normalmente esse estudo, né, mais aprofundado, já se consegue perceber, às vezes, inclusive, como vai ser a distribuição da prova. Né? Quem seria o examinador que tem um conhecimento mais vasto de civil, processo civil, que há uma tendência que ele fique, então, com a prova de sentença civil, e aquele que é mais tem uma predileção maior para a área criminal, e, portanto, vai ser o responsável, provavelmente, pela sentença criminal. Aí, a depender das áreas de atuação dos demais membros, a gente consegue, talvez, ter uma noção mais aprofundada, mais direcionada em relação a quais as possíveis disciplinas que vão ser exigidas na prova discursiva. Então, esse trabalho, tão logo o candidato seja aprovado para a segunda fase, é de suma importância para que ele seguir e restrinja um pouco o campo de estudo. A gente sabe que quem vai para a segunda fase tem normalmente 2 meses de preparação até a data do certame de segunda fase, então é bastante curto para se treinar. E esse treino, ele não pode ser um treino vago. Né? Normalmente, a gente vai sempre se ater àqueles concursos anteriores daquele regional, ver quais as matérias que já foram exigidas em sentença, em provas discursivas, porque nós sabemos que também não há uma repetição. Né? Tudo aquilo que já caiu, a gente já pode excluir, ao mesmo tempo que é importante o treino para efeito de conhecimento, e também o treino para saber como foi avaliado, né, por meio dos espelhos. Muitos candidatos conseguem os espelhos com os que já foram aprovados, e principalmente o TRF2 nos dá uma conotação muito forte de como é a avaliação na segunda fase do concurso. Então, é importante que vocês entrem no site do TRF2, quem estiver se preparando, quiser ter uma noção melhor de como é distribuído pelo examinador os pontos relativos a quanto vale cada ponto relativamente nas sentenças, primordialmente. Nas questões discursivas, a gente sabe, normalmente ela é dividida por tópicos, cada tópico, e na própria questão já vem qual é a nota, né? Qual é o valor atribuído a cada uma das questões discursivas. E quando ela vem subdividida em tópicos, normalmente a divisão é não necessariamente proporcional relativamente àqueles subitens, mas normalmente ela tende a ter uma proporcionalidade. Já na sentença, tanto civil quanto criminal, a gente percebe que, dentre os critérios que são elegidos corriqueiramente pelos espelhos, já se sabe que vai ser avaliado a partir do português, né, a correção ortográfica, a distribuição e a visualização dessa sentença. Então, é importante o treino físico mesmo, que se escreva. A gente sabe que tem muitos colegas, né, muitos candidatos que já são servidores da Justiça Federal ou de outros órgãos, e normalmente se peca porque se faz muita digitação. Né? Quando se está em gabinetes, normalmente pela premência do tempo, se prefere, então, otimizá-lo por meio de ferramentas e justamente elas todas digitadas. Para o treino, para a segunda fase, é imprescindível que o candidato já de forma anterior venha e treine. Qual é a caneta que lhe é confortável? Qual o tipo, né, a diagramação das folhas para que a gente tenha uma visualização da letra de forma correta. O examinador ele vai ter muitas provas para corrigir, normalmente não menos do que 300. Percebe que ele não vai ter tanta paciência para ficar decifrando. Então, até o treino para uma letra legível, pelo menos, é importante para que haja essa compreensão pelo examinador relativamente à sua letra e ao que você quis expor. E eu sempre indico para a segunda fase, principalmente de sentença, tanto civil quanto criminal, que o candidato não necessariamente ele faça um rascunho da prova. A gente sabe que as segundas fases, normalmente, elas são bastante extensas, não raro, às vezes, 7, 10 laudas de relatório, e que o candidato, então, tem que dissecá-lo para poder iniciar a elaboração da prova. Também indico que não elabore a prova, né, no caderno definitivo, sem antes, pelo menos, fazer um esboço. E o que deve constar nesse esboço? Todas as preliminares, né, em ordem cronológica, no sentido de ordem de prejudicialidade. É muito importante também, e é avaliado nos espelhos de segunda fase, justamente
que o candidato aborde de forma prejudicial. Então, se eu tenho uma inépcia inicial, eu tenho que analisar antes do que prescrição e decadência. Ao mesmo tempo, se eu tenho uma ilegitimidade de parte, se a parte sequer é ilegítima, também não posso analisar uma prejudicial de decadência e prescrição. Assim, o candidato também tem que estar muito muito, digamos, certo da estrutura relativa à sentença, para que ele nem pense na hora da elaboração da prova nesses pormenores, mas que ele já tenha o esqueleto pronto na sua mente, e ao ler as questões, ao ler o relatório, ele já vai destacando e criando um esqueleto com a ordem em que ele vai enfrentar cada item. E antes de iniciar realmente, fazer uma revisão, reler, ver se não faltou nada, se está tudo realmente na ordem de elaboração, para que nada fuja fora da ordem e nada seja esquecido de enfrentamento, e que cada tópico, então, seja efetivamente analisado e fundamentado consoante aquele esboço. Isso é muito importante, otimiza muito tempo, e normalmente tu ganha pontos preciosos elaborando nesse formato a segunda fase do concurso. E antes do concurso, tá? Mas como é que se faz a preparação anterior? Os candidatos que não tenham ainda feito nenhum treino, se deveria ou não, muitos se perguntam, mas eu deveria já começar a estudar agora, eu recém estou começando a estudar para a magistratura. Normalmente o início, a maioria dos candidatos, como vem com algumas deficiências da faculdade, é importante fazer algum curso preparatório. Nós sabemos agora, o CERAS lançou um curso específico para a magistratura federal, e tem vários outros cursos que nós os convidamos a conhecer, e eles estão muito importantes, então, para que a gente possa fazer uma varredura e sanar algumas inabilidades. É muito importante que o candidato saiba quais são as suas inabilidades. A gente sempre vem com alguma deficiência, e normalmente a gente tem as nossas próprias predileções, e tendemos a estudar mais elas. E aí a gente sempre acaba incorrendo em alguns deslizes no sentido de não conseguir a pontuação mínima necessária para a segunda fase. Então, é importante que o candidato, quando for fazer a preparação, verifique quais são essas inabilidades, faça provas anteriores, verifique quais são os pontos que não está tendo dificuldade, não está conseguindo realmente redigir, não está conseguindo talvez elaborar com facilidade as questões até da prova de primeira fase, e então foque nesses pontos do conteúdo para que consiga com mais facilidade ir se ambientando e assimilando esses conteúdos, porque na prova da magistratura a gente percebe que não basta simplesmente um conhecimento raso. Certas disciplinas, certos pontos do edital são cobrados com uma profundidade imensa. E aí a doutrina, a jurisprudência são vitais, um conhecimento mais aprofundado, para que na segunda fase vocês já consigam discorrer de forma mais tranquila e superar, então, essa fase. Nós sabemos que tem colegas, a regra é a reprovação. As pessoas vão, assim, muito empolgadas para a segunda fase, achando sempre, não, eu vou ser aprovado. Claro que quem já conhece, já trabalha como analista ou técnico em gabinete, vai ter uma facilidade maior. Mas hoje, pelo grau de especialização das varas e dos tribunais, nós sabemos também que ele vai ser ou especialista em civil ou em criminal, ou ainda nós temos outras áreas como tributário, outras áreas ainda como ambiental, várias especializadas, por exemplo, em turmas recursais, e isso pode fazer com que haja uma falsa impressão de que se tem esse conhecimento e se ouvide o estudo e a realização do treino em casa, manual, com a mão, de forma escrita, essas elaborações de segunda fase. Então, esse treino prévio é de suma importância para que vocês consigam estimar o tempo da prova, são 4 horas, não mais que isso, que vocês já se ambientem com o material de estudo, com o VADME, que vocês utilizam normalmente, porque no dia da prova normalmente não se tem muito tempo. Aqueles 4 horas, principalmente no TRF, pelo menos a última prova do TRF2, ela foi bastante extensa. O TRF4 também tem já esse hábito,
todos que vão para a segunda fase do TRF4 sabem que é uma prova imensa, né? Tanto a minha, que foi o 16º concurso, quanto agora a última também, foi bastante extensa a segunda fase. Então, o candidato ele tem que já ter essas estratégias, que é vir, né, com um arcabouço, um roteiro, um esqueleto de sentença já em mente, ele já conhecer, por exemplo, o vadimeco, o material que ele vai levar para consultar de forma rápida, né, saber onde estão cada ponto que ele precisar reportar, vir também treinado no sentido de a caligrafia, né, não ter essa preocupação de, no dia da prova, fazer uma letra distinta do que já treinava em casa. A questão também do tempo, que é super relevante, saber quanto tempo tu teria estimado para fazer esse esboço e começar a redigir, né? E em sentença criminal, principalmente, a gente ter algumas estratégias além do normal, que é sempre o examinador ele vai querer o dispositivo final. Na minha prova, por exemplo, caiu quase uma mini lava-jato no 16º concurso. Eram vários réus, vários crimes, e se sabia quase que de antemão que era quase inviável, quase humanamente impossível se redigir de forma densa, né, atacando todos os pontos, só de preliminares. Eu acho que eu fui do A até o G, então eram muitas preliminares e prejudiciais a serem enfrentadas naquela ordem, para se iniciar, então, a fundamentação e o final. Imagina um dispositivo para cada um dos réus, né, atacando e fazendo a dosimetria para cada um dos réus. Então, isso, né, a gente vai poder ainda trabalhar em cursos específicos para a segunda fase, mas é de suma importância, então, que o candidato já saiba que pode, eventualmente, pular, né, mas algumas partes não tão relevantes da sentença, mas ele vai ter que apresentar pelo menos a dosimetria inteira, completa, de um réu. Então, é muito importante que o candidato também pense como o examinador quer, o que ele entende como mínimo aceitável para que possa avaliar de forma completa aquele trabalho realizado durante a prova. Então, o treino prévio é super importante, né? O estudo direcionado. E, por fim, a minha última dica seria o dia da prova. No dia da prova, ele já começa normalmente na véspera, né? Tem que ser feito um trabalho, né, psicológico, assim, um trabalho mental, de concentração. Normalmente eu indico que não se estude vastamente no dia anterior para não se estar cansado, porque vão ser uma sequência de 3 dias seguidos, muito pesado de raciocínio, elaboração. Então, normalmente se faz um estudo mais denso nas semanas que precedem a prova, e na semana da prova, o ideal é que gradualmente se vá flexibilizando essa carga horária, reduzindo um pouco o ritmo, para que mentalmente você esteja bem nos 3 dias de. E neles você chegue com antecedência ao local de prova, se puder, na véspera, se não conhece a cidade, não conhece a região, se hospede, vá pelo menos com 24 horas de antecedência, né, se for pegar um voo ou um transporte, para não correr o risco de perder o concurso. Então, nesse dia, na véspera que chegue, se instale num local confortável, de preferência próximo ao local de prova, para não perder muito tempo, né? Cuide com a alimentação, né? Não são raras vezes que os candidatos muitas vezes passam mal, porque, né, saem, vão experimentar outros tipos de alimento. No dia da prova é importante, então, já tendo conhecido, né, o local, o itinerário, o local da prova, o tempo, né, de deslocamento, então que se chegue, né, com pelo menos 1 hora de antecedência. Porque na segunda fase, justamente, você tem que analisar e revisar todos os conteúdos, né, digamos, todo o material que vocês vão levar consigo. Então, essa 1 hora prévia é importante porque se eventualmente a examinadora, a revisora, compreender que alguma parte tem que ser grampeada, alguma parte tem que ser retirada de algum material, ainda dá tempo de que vocês façam esse ajuste para conseguir utilizar o material, certo? É importante que vocês, então, durmam bem, né? Nesses dias eu sei que é difícil, mas normalmente a gente indica, então, que se procure, né, deitar, né, com
bastante antecedência, relaxe, faça esse exercício mental de como é que você quer estar na prova, como que você quer chegar na prova. Se é bastante ansioso, né, procure fazer algum tipo de trabalho anterior, psicológico, ou de yoga, algum floral, alguma coisa que possa te deixar mais tranquilo. E acredite, tenha fé em você. Né? Chegue confiante, porque ninguém chega à toa, né? Ninguém chegou por acaso numa segunda fase da magistratura federal. E então, nesse dia é muito especial. Então, você tem que chegar já empolgado, feliz, contente, tipo, por ter alcançado esse passo. E nele, então, chegar com essa antecedência de 1 hora, ser respeitoso com as pessoas, observar o que o edital coloca, que normalmente ele exige o extrato da inscrição no concurso e a carteira de identidade com foto, ou um documento de identificação com foto. Já tivemos casos de colegas que acabaram não podendo entrar à sala por conta de esquecimento, né, de documento, e aí essa 1 hora, às vezes, pode te favorecer em corrigir esse ponto. Outras questões que impactam no dia da prova. Cuide tanto com a roupa, né, para não ser, às vezes, decotada demais, muito, né, às vezes o edital coloca qual é a vestimenta, né, então observem também isso no edital, e se não colocar, coloque uma roupa, normalmente, eu já fiz uma prova uma vez em Fortaleza que eu passei tanto frio que eu quase desconcentrei completamente, não conseguia raciocinar. Então, assim, é importante também até essas questões, né, vinculadas, que pode haver, como não conhece a parte interna do local do exame, eventualmente esteja preparado, tanto para o calor extremo, quanto para o frio extremo. E aí um casaquinho nunca é demais, né, eventualmente se prepare para não ter esse contratempo em relação a questões externas, né, à prova. Também o lanche, né, cuidado, né, a caneta, né, não pode ter nenhum tipo de inscrição, leve mais de uma, certo? Organize o seu material, né, e é importante também chegar mais cedo por isso, porque normalmente eles dão, né, ou disponibilizam uma área para te organizar o material. E então chega então o ponto principal. Digamos que tu conseguiste adentrar a sala. Muitas vezes, os comentários dos colegas no dia da prova dos demais candidatos podem gerar uma certa instabilidade. Isso não é raro acontecer. Muitos colegas, né, candidatos são brincalhões, cada um tem um jeito, uma forma de agir, pode ter algum contratempo, algum sabor ali em relação àqueles minutos de antevéspera, e é importante que você já esteja preparado para isso antes de chegar. Então, se acontecer alguma situação assim, já se prepare mentalmente, que aquele dia é muito importante. Que independentemente do que possa ocorrer, você vai estar bem, né? Respira fundo, faça ouvidos mocos, né, em relação a algum comentário. Eu nunca esqueço, no dia da minha prova de sentença criminal, eu estava no elevador e um candidato, né, começou a fazer comentários de X ou Y, questão que poderia vir a ser cobrada, e aí eu fiquei um pouco preocupada, porque dele começou a citar autores estrangeiros, e começou a fazer várias elucubrações. Bom, eu não recordo ele ter encontrado ele nas demais fases do meu concurso, mas era uma possibilidade de me derrubar, né, porque eventualmente algum comentário assim que soe, né, te diminua de alguma forma, algum ponto que tu não conheça, vá com fé, e não obstante essas questões periféricas que possam acontecer no dia da prova. Tá? Então, até isso é importante, você já estar preparado e fique bem atento para dar o melhor de si nesse dia. E aí, quando for entregue a prova, percebe que, independentemente de você estar nervoso, ansioso, ter dormido, não ter dormido, e tarará, a prova vai ser a mesma, ela já está editada, ela já foi feita há muito tempo antes. Então, essa mentalização também de tu estar bem no dia da prova é muito importante, porque, não obstante o teu estado físico ou mental, a prova vai ser a mesma. Então, dê o melhor de si, chegue, né, com antecedência e comece, então, leia oportunamente, né, toda a prova, veja se está todas paginadas, se ela está toda organizada, e no dia da prova, se eventualmente tu tiveres alguma dificuldade maior em uma questão, por exemplo, na prova discursiva, que são 4 questões, pule para a próxima. Porque normalmente a gente vai começar a acessar
né? Depois que lê o conteúdo, às vezes a gente tem aquele primeiro impacto que não conhece. Então, faça aqueles que tu tens mais facilidade inicialmente, e depois retorne para essa questão que compreende mais complicada, mais difícil, certo? E o código vai te auxiliar muito. Pode ser que caia alguma questão mais complexa que tu não tenha total domínio, não desista. Tá? Se ela está difícil para você, normalmente está difícil para todos. E é esse o diferencial que vai fazer com que um colega passe e o outro não. Né? De não desistir, de tentar puxar da memória todo e qualquer conhecimento que tem, apesar de toda a preparação que foi feita até então. Então, nas provas na discursiva é assim. Na prova de sentença, o mais importante eu considero é começar a leitura e já irradiar aqueles pontos que tu detecta importante, né, de preliminares, e faça esse esboço antes de redigir. E cuide muito, né, esse treino prévio é muito importante para você ter o parâmetro de tempo. Então, se não estiver bem, tiver com alguma dificuldade, às vezes é interessante dar uma pausa, ir até o toalete, respira fundo, passa uma água no rosto, retorna, que normalmente as ideias vão se organizando e você vai conseguir ir adiante, certo? E então, faça uma prova bem tranquila, né? Aqui ficam essas dicas relacionadas à segunda fase. Se tiverem outras, pode mandar via chat para nós, que a gente vai ter o maior prazer em respondê-los. Nós convidamos, então, a todos que, né, permaneçam conosco, se inscrevam aqui no sininho, se inscrevam no nosso canal do CERS e conheçam também todos os outros nossos cursos, né, relacionados não só à magistratura federal, mas se tens interesse em outras carreiras, inclusive são contempladas aqui pelos cursos do CERS, certo? Então, fiquem com Deus, muito obrigada e até uma próxima.